Olá, começa aqui o Ministério Público em Ação, onde você se informa sobre os seus direitos enquanto cidadão. Hoje nosso destaque é a mobilidade urbana. Vamos informar o que deve ser pensado pelas prefeituras para garantir que os moradores de cada cidade possam se deslocar de forma eficiente. E mais, como forma de ter assegurado o seu pleno desenvolvimento, as crianças com deficiência devem ser inseridas em salas de aulas regulares, tendo a oportunidade de conviver com alunos com habilidades e necessidades diferentes das suas. Acompanhe o nosso programa e saiba mais sobre a chamada Educação Inclusiva. Eu sou João Lino Cavalcante e esta é uma produção do Ministério Público do Tocantins em parceria com a TV Assembleia. Agora você pode acessar os serviços do Ministério Público do Tocantins a partir do seu celular ou tablet, a qualquer dia, em qualquer hora. Confira. Chegou o aplicativo MPTO Cidadão, mais uma ferramenta que veio reforçar sua cidadania, conectando você com os seus direitos. Com ele, é possível fazer denúncias, acompanhar o andamento de procedimentos, protocolar documentos, emitir certidões, conferir as últimas notícias, encontrar uma unidade do MPTO mais próxima, entre outras funcionalidades. Acesse e se comunique com o Ministério Público de forma segura, ágil e prática, a qualquer hora. Se os seus direitos foram violados, a solução agora está na palma da sua mão. Registre denúncias e acompanhe de forma online todo o andamento da sua reclamação. Baixe gratuitamente o aplicativo MPTO Cidadão, disponível nas plataformas Android e iOS. Para exercer plenamente o seu direito de ir e vir, o cidadão precisa contar com uma mobilidade urbana eficiente. Acompanhe detalhes sobre esse assunto no quadro MP Entrevista. O Brasil viveu uma transformação demográfica recente em termos históricos, com a migração das pessoas do campo para as cidades. Hoje, 84% da população brasileira vive em áreas urbanas. Essa realidade impôs aos prefeitos a responsabilidade de pensar a mobilidade urbana para garantir a eficiência no deslocamento das pessoas em seu dia a dia. Mobilidade urbana, um direito do cidadão. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, que tem como entrevistado o promotor de justiça Luiz Antônio Francisco Pinto. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, uma das formas mais eficazes de pensar soluções para o deslocamento das pessoas nas cidades é elaborar um plano de mobilidade urbana. Todos os municípios precisam ter esse plano? João, não são todos os municípios que têm que ter o plano de mobilidade urbana. Somente aqueles acima de 20 mil habitantes, regiões metropolitanas ou conglomerados urbanos que tenham acima de 1 milhão de habitantes. Então, esses são os obrigatórios. Não quer dizer que menos de 20 mil habitantes não possa ter. Então, não é obrigatório, mas as prefeituras que desejarem planejar, fazer esse planejamento de mobilidade urbana, é possível? É possível, não tem nenhuma vedação e é até indicado. Não é somente a circulação de veículos que precisa ser pensada pelas prefeituras, né, doutor? Que outros elementos o plano de mobilidade precisa ter? A gente tem que pensar em vários aspectos, cidades grandes, cidades pequenas. Em cidades pequenas, a gente pensa que as pessoas se deslocam muito de bicicleta até a pé. E, infelizmente, não há nem sinalização, nem para veículos e nem para a parte mais frágil, que são os pedestres, né? Cidades grandes, da mesma forma, todo mundo que está em um veículo, em algum momento ela vai ser pedestre também. Então, é a questão da conscientização e realmente ter uma sinalização eficaz. E, infelizmente, isso a gente não vê na maioria dos casos, seja em grandes cidades e especialmente em pequenas cidades, infelizmente. Tá certo. Doutor, no Brasil, a gente tem um modelo equivocado de transporte, que os carros predominam, né? A gente, em qualquer via pública, qualquer cidade, a gente vê muito veículo, né? Ao invés do transporte público. Parece que o transporte público sempre está em segundo plano. Quais os problemas que isso gera e que soluções devem ser implementadas para reverter essa situação? João, realmente, infelizmente é uma realidade, um grande número de carros, de veículos,
ele prejudica de maneira drástica não só o meio ambiente, poluição, mas também os centros das cidades que ficam lotados. E a gente não vê na maioria das cidades, salvo raras exceções no Brasil, investimento em transporte público, porque um veículo somente, um grande veículo, levaria várias pessoas e não ficaria ocupando espaços. Porque infelizmente os veículos de transporte coletivo muitas das vezes não atendem com pontualidade, assiduidade, a todas as localidades, as pessoas partem para meios de transporte próprio, que são os veículos e, muito popularmente, também as motos, que tem um custo muito alto. A moto, ela é um custo barato para o proprietário, todavia ela gera vários riscos, ela é um veículo que gera... quando tem acidente, o poder público, a pessoa fica cometida, deixa de trabalhar, o poder público tem um gasto muito grande. Então, assim, é pensar de maneira a privilegiar o individual em detrimento do coletivo. E são políticas públicas que são de longo prazo. E, infelizmente, não são as mais bem aplicadas. E acaba que se dá privilégio para o transporte individual. Esse transporte individual, a gente consegue perceber as dificuldades que eles... apesar da praticidade para quem utiliza, para quem está utilizando, existe no coletivo complicados. Os bolsões de estacionamentos aqui em Palmas, na JK, em Araguaína, na Cônigo João Lima, sempre muito cheio. E os acidentes constantes de moto, principalmente, né? No HGP está sempre, a ortopedia sempre lotada, né, de gente fraturada em função de moto, né? É verdade. Doutor, a gente tem um questionamento de um telespectador, gostaria de convidar o senhor para escutar e ouvir sua resposta logo na sequência. Pois não. No Brasil, existem várias cidades muito pequenas que não contam com transporte coletivo, transporte público, né? Como saber quando esse transporte é necessário, né? Para que os gestores públicos tomem as devidas providências, devidas ações? É um questionamento interessante, né, doutor? Excelente pergunta. Nesse caso, a sociedade tem que se mobilizar, a população local, porque o plano de mobilidade urbana ele é obrigatório somente para cidades acima de 20 mil habitantes e as exceções de regiões metropolitanas, aglomerados urbanos, grandes aglomerados urbanos. Mas a população local tem que levar essa demanda ao município, porque não existe uma obrigação do município. Mas nem tudo se restringe a um plano de mobilidade urbana, que é o ideal. Mas uma sinalização eficaz, locais para estacionamento, mão e contramão, uma sinalização minimamente adequada, faixa de pedestres. Então, a conscientização nas escolas, começando na base, isso tudo é importante. E isso, eu acho que a população tem que levar ao conhecimento do seu gestor, aos seus vereadores e cobrar isso do poder público. Muito além de quebra-molas, né? A gente tinha uma cultura de que nas prefeituras pequenas do interior, quebra-mola era uma obra a ser inaugurada e tal. Hoje em dia, acho que a sinalização viária eficaz solucionaria muito dos problemas atuais no nosso transporte, na via pública, né, municipais, não é verdade, doutor? Não, com certeza. Usando a tecnologia também, com radares, com pardais, porque as pessoas têm a visão de que isso é para punir, mas na verdade isso protege vidas. Sim. E eu tenho uma última pergunta para o senhor. Assim como o transporte coletivo, a circulação de pedestres e de ciclistas também não costuma ser priorizada nos municípios. Esse ponto precisa ser enfrentado pelas prefeituras, pelos planos municipais de mobilidade urbana? Em minha opinião, sim, João. Infelizmente, o pedestre e o ciclista não são vistos como partes ativas, né, da mobilidade urbana e não são respeitados. E são as partes mais frágeis. E é o que falamos anteriormente. Para isso mudar, tem que ter uma mudança de concepção, começando com o poder público, com a educação. Mas para todos que nos assistem, para a gente mudar essa concepção é só a gente pensar. Eu também, em algum momento, eu sou pedestre. Em algum momento, meu filho é pedestre. Você até pode ter o carro para levar o seu filho para a escola, você tem o carro para ir para o seu trabalho. Mas em algum momento, você vai ter que descer dele, vai ter que andar. E nesse momento, você vai querer ser respeitado. Então, se você tiver essa consciência, você vai respeitar o ciclista, seja aquele esportivo, aquele por lazer, ou aquele que está indo se deslocar para trabalhar. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência. Doutor, agradecemos demais a sua presença aqui. É um assunto importante, fundamental na vida de todos nós. E eu queria deixar o espaço para as considerações finais. João, eu que agradeço pela oportunidade, estou à disposição e quero dizer para a população que nos assiste para refletir sobre isso, cobrar dos seus municípios que tenha o mínimo de mobilidade urbana, que faça as adequações. Isso é importante, a gente é o trabalho de formiguinha em cada município que muda toda uma realidade. Não é a curto prazo, mas que surte efeitos a longo prazo. Certo.
Bom, a gente agradece mais uma vez sua presença e lembrando que se os seus direitos ou se os interesses da sua comunidade foram violados, procure o Ministério Público do Tocantins. Ligue 127, envie mensagem para o WhatsApp 63 99100 2720 ou ainda baixe o aplicativo MPTO Cidadão. Nenhuma escola pública ou privada pode negar o direito de matrícula a crianças ou adolescentes com deficiência. Além disso, é necessário que estes alunos sejam incluídos nas turmas regulares. Saiba mais no quadro Com a Palavra, a promotora de justiça. As crianças hoje em dia, que com algum tipo de deficiência, elas precisam ser inseridas em séries comuns, juntamente com as outras crianças. Isso traz um benefício muito grande em si para a sociedade. Nós vamos criar uma sociedade mais justa, uma sociedade onde há empatia, uma sociedade onde essas crianças que se tornarão adultos serão respeitados. E isso vai ser de grande ganho, não só para a comunidade ali escolar, como para os colegas, bem como para essas crianças. São crianças com habilidades diferentes e habilidades que podem apoiar o crescimento também das outras crianças que vão estar convivendo com as diferenças entre elas. O Ministério Público está presente em todas as regiões do Tocantins. Hoje apresentamos a unidade que se localiza na cidade de Arraias, na região sudeste do estado, divisa com Goiás. Na Rua 7, no setor Parque das Colinas, está localizada a sede das Promotorias de Justiça de Arraias. Aqui é desenvolvido um trabalho de defesa dos interesses da sociedade e dos direitos básicos do cidadão. O trabalho das Promotorias de Justiça de Arraias abrange, além de Arraias, o município de Conceição do Tocantins. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Ministério Público em Ação. Vamos nos despedir deixando nossa homenagem aos servidores públicos que comemoram seu dia em 28 de outubro. Nossos parabéns em especial aos servidores do Ministério Público do Tocantins pela dedicação diária à construção de uma sociedade com mais justiça e cidadania. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Eu confio no Ministério Público. Eu confio no Ministério Público. Eu confio no Ministério Público. Qual o valor da confiança? Eu conversando com uma cliente minha, eu relatei para ela a dificuldade que estava em conseguir uma escola para o meu filho. Ela me orientou aí ao Ministério Público, protocolei todos os documentos, eles me pediram para me aguardar. No prazo de 10 dias, o meu marido recebeu a ligação que o meu filho já estava matriculado. E hoje eu estou feliz com meu filho estudando próximo à minha casa. São 5 anos de luta, lutando para poder fazer esta cirurgia de útero, buscar ajuda no Ministério Público e menos de 2 meses eu fui atendida com a minha cirurgia realizada, que hoje eu estou com uma nova qualidade de vida. Aos 7 meses ela foi diagnosticada com hipotireoidismo, foi um diagnóstico tardio que deixou algumas sequelas. Os exames foram pedidos pelo médico com urgência. Procurei o órgão competente e eles me disseram que naquele momento não estava fazendo porque o município não oferecia anestesista. Foi aí que eu procurei o Ministério Público no final de 2021. A decisão do Ministério Público foi menos de 15 dias e a gente conseguiu marcar o exame. O médico pôde avaliar melhor o problema dela e tanto é que ela está há 6 meses sem crises. Você é meu amor, né? E você é meu amor também. Por trás de cada uma dessas histórias, existe um servidor público que se dedicou, que não desistiu e que ajudou a construir o Ministério Público que você conhece e confia hoje. Ministério Público do Tocantins, conectando você com seus direitos.